Olá a todos, bem-vindos ao painel de Digital Leaders sobre o tema Future of Work. Tenho comigo hoje 4 convidados, um deles à distância, que passo a apresentar. Vou começar pela Ana Neves, que é diretora executiva do Livro Verde do Futuro do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A Cristina Jacinto, vogal executiva da Comissão Diretiva do POCH, do Programa Operacional Capital Humano. A Inês de Castro, Talent and Development Leader na Vorten, e remotamente temos o Ricardo Henriques, que é Deputy Director de Business Enablement and Transformation na EDP Comercial. Muito obrigado aos 4. Antes de iniciar o painel e a discussão propriamente dita, eu preparei um conjunto de 2 ou 3 slides sobre aquilo que são as tendências que a EDC apresentou recentemente para esta área do Future of Work. E, portanto, eu tenho vou passar agora, então, rapidamente por estes slides. O Futurescape é um framework que sistematiza quais são as tendências que se perspectivam na área, neste caso, do Future of Work. Existem Futurescapes setoriais para várias áreas, e faz uma previsão de quais são essas tendências para os próximos 5 anos. E, obviamente, cobrem as diversas dimensões do futuro do trabalho. A mensagem deste Futurescape é extremamente clara e objetiva, e aponta para que nos próximos anos vai existir uma mudança estrutural nos modelos de trabalho. Uma grande colaboração entre homem e máquina, novas competências que vão emergir, uma completamente diferente experiência de trabalho, o work experience, e tudo isto suportado por um espaço de trabalho que deixou de ser físico, passou a ser digital ou híbrido, e que é no limite independente do espaço físico em que cada um está e do tempo em que cada um se encontra. Entendi que seria interessante destacar duas predictions deste Futurescape, que penso que são interessantes para debatermos no nosso painel. A primeira tem a ver com o crescimento do digital worker. A EDC prevê que em 2022 praticamente metade das tarefas repetitivas nas grandes empresas sejam desenvolvidas, sejam realizadas por digital workers. No entanto, a EDC chama também a atenção para a importância de se fazer uma análise de risco, tentando perceber quais são as atividades que faz sentido fazer outsourced para este digital worker, portanto entregar para execução à máquina. A segunda prediction que me pareceu também particularmente interessante tem a ver mais com o trabalho colaborativo, o espaço de colaboração que é necessário desenvolver para que as empresas as organizações continuem a trabalhar e as pessoas continuem a relacionar. E esta previsão o que diz é que já em 2022, um quarto das grandes empresas mundiais vão introduzir nos seus espaços de colaboração, nas conference calls, nas videocalls que nós todos os dias usamos para trabalhar, vão introduzir tecnologia avançada de manipulação de dados, de visualização de dados, e isto para aumentar a produtividade dessas mesmas sessões de trabalho, essas mesmas reuniões. Aqui uma conclusão aqui desse chega muito interessante, tem a ver com o facto de algumas destas tecnologias estarem já a ser utilizadas de uma forma mainstream no espaço social, nas redes sociais, e muito daquilo que vai acontecer ao nível dos espaços de trabalho do futuro vai também estar inspirado naquilo que hoje acontece nas redes sociais. Estas eram são as duas predictions que achei mais interessantes para enquadrar a nossa conversa.
Eu gostava, tanto quanto possível, tanto quanto o tempo nos permitir, que nós conseguíssemos abordar as 3 dimensões do framework do Future of Work, que é basicamente a cultura da empresa, que tem que ser cada vez mais focada na inovação, baseada em modelos organizacionais dinâmicos, a questão do espaço de trabalho, como referíamos nesta previsão, que tem que ser mais conectado, mais digital, mais seguro também, e, por último, a questão do digital worker, portanto, a questão de introdução nas equipas, de forma colaborativa com o trabalhador humano, do trabalhador digital, do robô ou da peça de código, que vai aumentar, por um lado, as capacidades do ser humano, mas também, de alguma forma, substituí-lo num conjunto de outras tarefas. E começava precisamente pela minha esquerda, pela Inês, perguntando qual é que é a sua visão de como é que este digital worker, que se perspectiva que cresça muito, vai crescer no setor do retalho, que é onde a Vorten se insere, e em particular na Vorten, que exemplos é que já têm de introdução deste digital worker como forma de ou substituir ou complementar o trabalhador humano. E também lhe pedia que me desse a sua opinião, se vê mais esta intervenção do digital worker em tarefas de back-office, de suporte, ou é mesmo na componente customer facing, de relação, de gestão da relação com o cliente, que aqui a automação e a inteligência artificial pode introduzir benefícios. Olá, antes de mais, olá Jorge, obrigada à EDC pelo convite, pela oportunidade de estar aqui convosco. Bom, começando então por responder à primeira questão. De facto, todas as empresas vão ter que fazer este caminho de tornar de fazer aqui uma triagem dos seus processos, aqueles que podem ser mais automáticos e aqueles que eventualmente são mais difíceis de tornar em processo automático. Nós na Vorten temos um grande projeto em curso, que é o RPA, Robotic Process Automation, em que precisamente o nosso objetivo é mapear na Vorten quais os processos que mais facilmente podemos robotizar ou tornar automáticos de alguma forma. E nós temos a ambição de o fazer e queremos fazê-lo nos 3 eixos fundamentais, que é o front-end, e para nós o front-end tem mais a ver com toda a experiência do cliente, o back-office, portanto, tudo o que são processos mais administrativos que não estão visíveis para o nosso cliente, mas que são fundamentais automatizar, e o employee, ou seja, tudo o que tem a ver com a experiência do colaborador dentro da empresa e que também pode ser, de certa forma, automatizado. O nosso objetivo em todos os 3 eixos é sempre o mesmo, é libertar os nossos colaboradores, libertar as nossas equipas para fazerem trabalho de maior valor acrescentado, libertando-os destas tarefas mais burocráticas, mais administrativas e que não acrescentam propriamente muito valor ao dia-a-dia das suas funções. Nós já começámos este caminho, temos, por exemplo, 2 bons exemplos de processos que já foram automatizados na Vorten, nomeadamente este até mais ao nível mesmo da experiência do cliente, que tem a ver com as encomendas, que já não existe papel, portanto, quando eu faço uma encomenda na Vorten, já não há papel e, portanto, com isto, nós o que pretendemos é desmaterializar ao máximo os nossos processos e, portanto, acabamos com o papel, com as assinaturas, com a ida à impressora para imprimir, depois com o arquivo, portanto, todo este processo deixa de existir desta forma e passa a estar tudo em cloud ou armazenado de alguma forma digitalmente. Outro dos processos que também já está mais avançado do ponto de vista desta automação é o tema das reclamações também, que também estamos a fazer esse caminho na Vorten. Estamos com 2 pilotos, um na componente da área comercial e outro no nosso contact center neste momento, justamente também para testarmos este tema do RPA. Não é fácil. Quando imaginamos, parece mais simples do que é depois na prática. Temos aquela tentação de achar que os sistemas já estão demasiado evoluídos e que, portanto, é tudo muito fácil de acontecer, mas, na verdade, há muito trabalho humano por trás para o processo evoluir para ser automático. E, portanto, o que nós temos aprendido com estes nossos pilotos e com este caminho é que as ferramentas, os sistemas são ensinados por nós humanos e, portanto, temos que ir fazendo este caminho e cada vez melhorar mais esta automação. Por outro lado, na componente do employee,
nós também temos estado a fazer este caminho e, dando um exemplo concreto, porque acho que também é importante dar-nos exemplos concretos de coisas que já aconteceram, nós digitalizámos todo o processo de pedido de declarações, ou seja, eu, por exemplo, sou colaboradora da Vorten, quero ir ao banco para pedir, por exemplo, um empréstimo, eu preciso de uma declaração em como trabalho na Vorten há X anos, etc. Este tipo de declarações atualmente são pedidas através da app e, portanto, já não há papel. Portanto, eu peço diretamente à área administrativa que envia diretamente ao colaborador. E eu até sei em que estado está o pedido de declaração. Outro exemplo é a alteração de dados pessoais. Imagina, eu agora vou tirar um doutoramento, quero atualizar esse meu dado dentro da base de dados da Vorten, não é? Dizer, olha, eu deixei de ser licenciada e agora sou doutorada, e era todo um processo que era enviado para os RH, que depois faziam chegar à área administrativa, que fazia o controle e, portanto, atualizava a ficha do colaborador, e agora tudo isto é feito de forma também automática, através da app. E com isto posso-vos dizer que já poupámos 56% do tempo despendido nestes dois processos, o que é bastante. Para além de termos reduzido o número de pessoas envolvidas no processo, porque agora o processo acaba por ser entre o colaborador e a área administrativa, que tem naturalmente que fazer alguns processos ainda eles manuais, mas é muito mais simples, muito mais rápido, e libertamos outras pessoas, nomeadamente chefias que às vezes eram envolvidas nos processos, a área de people ou de recursos humanos, portanto todas essas pessoas ficaram libertas desses processos para se dedicarem a outras coisas. Portanto, é só uma ponta do iceberg. Estamos a aprender à medida que vamos evoluindo com os processos. Um dos grandes desafios é mapear bem o processo e perceber quais as etapas que conseguimos eliminar sem perder qualidade no mesmo, e no fundo tem sido este o nosso caminho. Respondendo à última questão, Jorge, como é que nós vemos esta questão da automação e da digitalização e da desmaterialização, se também no retalho é vista para o cliente final? Creio que já respondi um bocadinho com os 3 eixos, mas sim, claramente que sim, nós podemos melhorar a experiência do cliente, tornando algumas componentes mais digitais para depois nos dedicarmos àquilo que é fundamental, que é a experiência de contacto humano, quando o cliente nos procura em espaço físico, porque as pessoas continuam a gostar de ir ao espaço físico, conversar com os nossos vendedores, conversar com as nossas equipas, e portanto libertar as nossas equipas para terem menos carga burocrática, administrativa no contacto com o cliente e estar mais disponível para o cliente e também facilitar toda essa experiência. Muito obrigado, Inês. Passando à Ana. Ana, esta problemática do equilíbrio entre aquilo que são as tarefas desempenhadas pela máquina, mas a necessidade de colaborar e de pôr ao mesmo nível o colaborador humano, porque as empresas são feitas de seres humanos ainda, felizmente, lança problemas de variadas naturezas, problemas éticos, problemas de equidade. O Livro Verde aborda muito também essa dimensão mais sociológica do futuro do trabalho. Acha que as organizações estão conscientes desta problemática que está em cima da mesa com a introdução da máquina, ou ainda estamos um pouco longe de perceber os impactos? Bem, bom dia a todos. Agradecer também à IDC a oportunidade para estar aqui hoje e cumprimentar os meus colegas de painel. Começaria por uma ideia que me parece fundamental, que é a ideia, e até a intervenção da Inês aponta um pouco no mesmo sentido, de que nós estamos claramente ainda no início de um processo, ou seja, o potencial transformador destas novas tecnologias, sobretudo quando falamos de inteligência artificial, de realidade aumentada, a interação homem-máquina, por exemplo, com redes neurais. Recordo-me ainda há pouco tempo que saiu a notícia do Neuralink, por exemplo, dos avanços que têm sido alcançados nessa matéria, é de facto ainda um campo por explorar. E estamos a começar a dar os passos iniciais, já com impactos imensos.
E isto deve ser notado que, de facto, o percurso que aqui vem será totalmente novo e será um caminho que se vai fazendo muito da experiência que vai sendo adquirida no dia-a-dia e muito à base de experimentação. Mas, sobretudo, salientar que penso que estamos muito ainda numa fase inicial e que a próxima década será muito fértil em avanços extraordinários mesmo ao nível de ficção científica, quase, não é? Portanto, nós hoje olhamos para algumas tecnologias e eram até em alguns livros de ficção científica, dos quais sou grande fã, algo que parecia inimaginável, e é algo com que até no próprio dia-a-dia lidamos com esse tipo de tecnologia cada vez mais. E, sendo um processo novo, ele é ainda também um processo muito desigual. Isto é uma questão que também acho que é muito importante refletirmos do ponto de vista macro, do ponto de vista do sistema, porque nós encontramos em Portugal empresas e organizações que têm processos já com alguma maturidade e com pilotos também já muitíssimo interessantes em áreas de processos de automação, utilização de inteligência artificial, impressoras 3D, que também estou convicta que será uma das tecnologias muito impactantes, e muitas outras que ainda não fizeram esse caminho. Basta olhar, por exemplo, às estatísticas do INE, dos inquéritos às empresas sobre a utilização de tecnologia e o tipo de tecnologia que é utilizada, e se começamos com níveis muito elevados, por exemplo, de tecnologia ou de acesso à internet, até já agora a utilização da cloud, por exemplo, que começa também já a ser bastante de adesão mais massiva. Quando começamos a avançar naquilo que é o nível de sofisticação da tecnologia, as estatísticas descem drasticamente. E quando digo drasticamente, em alguns casos é para abaixo de 10%. E isto tem um desafio subjacente do ponto de vista do sistema, do equilíbrio que é necessário fazer e do salto que muitas empresas terão de fazer. Claro que empresas, organizações, setores diferenciados, incluindo o público. E é verdade que a pandemia e todo este contexto veio acelerar aquilo que era uma tendência já estrutural de aceleração para a transição digital. É possível que haja algum retrocesso, naturalmente, até de adaptação no pós-pandemia, mas há um salto muito positivo que foi dado e provavelmente muitos dos investimentos que foram feitos por muitas das organizações em permitir que os seus colaboradores trabalhassem à distância, em investir em aumentar as suas capacidades de conexão, etc., irão ser potenciados e serão muito benéficos para este desenvolvimento a nível mais macro. Mas há um caminho ainda muito exigente a fazer na maior parte do tecido nacional. Claramente. E muitas das empresas, sobretudo as mais pequenas, diria eu, não têm ainda capacidade para fazer investimentos que são muito exigentes. Portanto, nós, quando estamos a falar, por exemplo, imaginem, de simuladores para fazer formação profissional, ou mesmo para equipar todos os colaboradores para poderem trabalhar à distância, ou para investir em processos de automação, é um investimento que nem todas as empresas têm, e organismos têm capacidade para fazer. E aqui o sistema e todo o sistema regulatório, todo o sistema de incentivos financeiro terá necessariamente desempenhar um papel na correção, digamos, destes fatores de desigualdade. E para concluir, do ponto de vista das questões que são colocadas de uma forma mais genérica também em questões de desigualdade, do duplo papel que estas tecnologias podem desempenhar. E, sobretudo, quando falamos de tecnologias que entram num campo mais profundo daquilo que é a interação entre o homem e a máquina. Ou seja, se nós passarmos a ter colaboradores altamente especializados neste tipo de interação, com competências para tal, e até do próprio ponto de vista daquilo que é comumente utilizado, vou usar a expressão inglesa do human enhancement, da aquisição de capacidades cognitivas
superiores do ponto de vista comparativo para quem não tem essa possibilidade de aceder à tecnologia, nós podemos estar a caminhar para um outro tipo de desigualdade nunca vista até hoje. Do ponto de vista das próprias competências. E por isso estou certa que terminando como comecei, que é um caminho que vai ser muito interessante, mas muito desafiante do ponto de vista destas questões da desigualdade, da própria reflexão da nossa natureza naquilo que é a interação com o organismo tecnológico. Acho que serão colocadas questões muito interessantes até ao ponto de vista da própria natureza humana e dos nossos potenciais cognitivos e do nosso próprio papel e da nossa realização do nosso potencial enquanto ser humano e enquanto trabalhador, neste caso concreto, mas o desafio da desigualdade é um desafio que deve estar sempre presente, quer ao nível macro, quer ao nível micro, de quem faz esta gestão interna dentro das suas organizações e, sobretudo, ao nível dos seus colaboradores, para que todo o potencial seja claramente alcançado. E, por último, a questão da ética, que o Jorge também referiu. Sobretudo, não é por acaso, quando ouvimos sempre a referência da ética, por exemplo, na inteligência artificial e outras tecnologias, em diversos campos, seja nestas questões mais imersivas e intrusivas da própria tecnologia, seja por questões de privacidade, de proteção de dados, etc., e da própria utilização que nós queremos fazer com esta tecnologia. Certo. E, portanto, muito obrigado, deixarei Ana. estas notas. Obrigada. Muito obrigado. Cristina, a Ana deu-nos aqui umas deixas muito interessantes para a pergunta que eu tinha para lhe fazer, que tem sobretudo a ver com a questão das qualificações, não é? Das competências que são necessárias desenvolver do lado humano desta cooperação entre homem e máquina e que vai ser um desafio enorme para as organizações. E também do ponto de vista, como a Ana também referiu, do ponto de vista de investimento que é necessário fazer e apoios que são necessários eventualmente dar às organizações para o desenvolvimento dessas competências. Vê que efetivamente, tanto no setor público como no setor privado, já há um esforço, já está a existir este movimento, este esforço no sentido da qualificação, ou ainda estamos muito na expectativa do que vai acontecer? Bom, antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigada à EDC pelo convite que me endereçaram. Eu diria que, como disse inicialmente, eu trabalho no Programa Operacional Capital Humano. Nós financiamos, sobretudo, qualificações, e qualificações que vão desde a aprendizagem e EFA, que é a educação de adultos, portanto, são pessoas que muitas vezes mudaram ou mudaram de carreira ou ficaram desempregados de longa duração e, portanto, que precisam novamente retomar a sua vida de qualificação e, portanto, nós estamos muito sensibilizados para estas questões da readaptação a novas tendências, vá lá, a novas competências. E eu acho que está basicamente tudo para fazer, até porque nós vamos voltar a uma nova realidade no pós-pandemia basicamente há uma coisa que as pessoas vão ter que perceber, que é, nós não vamos voltar ao mesmo que era. Não vamos. E temos que aceitar isso com tranquilidade. E só vamos conseguir fazer isso se as pessoas se conseguirem qualificar ao ponto de nos acompanharem, porque senão todo o fosso, como a Ana há bocadinho dizia, todo o fosso que existia entre aqueles que eram licenciados ou não licenciados, que é uma coisa que está muito estudada, sobre aquilo que é a possibilidade de rendimento futuro, vai-se começar a sentir a um nível muito mais abaixo, não é? Se qualquer pessoa com o 9º ou 11º ano ou 12º não tiver competências tecnológicas, vá lá, que lhe permita entrar neste mundo homem-máquina, ficará automaticamente info-excluído, não é? E, portanto, perderá com certeza, por muitas capacidades que tenha, perderá com certeza muitas oportunidades. Onde é que está aqui o esforço maior? O esforço
maior estará com certeza nas entidades que promovem a formação. E aqui eu diria que está a todos os níveis. Temos grandes organismos que fazem a recuperação destas pessoas que eu comecei por falar, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que são as escolas profissionais, que são as universidades, os politécnicos, que eu penso que dão há 2 ou 3 anos a esta parte, têm vindo de alguma forma a tentar corresponder a estas novas exigências e estas novas competências, mas estamos muito longe ainda daquilo que será necessário. Por outro lado, como eu referi há pouco também, nós estamos num período que é o learn by doing, portanto nós na verdade, mesmo que nós quiséssemos neste momento estabelecer, dizer a uma universidade ou a um politécnico ou até ao ministro que trace uma política pública, neste momento nós primeiro temos que perceber exatamente o que é que precisamos. E agora, pegando um bocadinho ali aquilo que a Inês disse há bocadinho, o que é que nós precisamos? Que essa é a grande questão. O que é que nós precisamos para que um trabalhador, um colaborador, esteja completamente apto a interagir com este, com este mundo homem-máquina e tenha todas as competências necessárias. Nós também na organização onde eu trabalho, lá no programa, também já temos algumas experiências de RPA muito bem sucedidas, por acaso, e aqui o que é que tem que ser estudado, o que é que tem que ser avaliado, que é quais são as tarefas cuja a intervenção humana não traz qualquer valor acrescentado. A Inês já disse isso e bem, nós sentimos o mesmo. E é nessas competências que têm que ser robotizadas e é as outras que sobram, as outras que são necessárias para que os trabalhadores sejam efetivos e eficientes para trabalhar com as máquinas, que têm que ser desenvolvidas. Não passam muitas vezes por licenciaturas, passam muitas vezes por cursos de especialização, passam muitas vezes por desenvolvimento de soft skills, que têm sido um bocadinho, eu não diria descuradas, mas não se lhes tem dado tanto enfoque como seria necessário, para além de que eu, e aqui pegando um bocadinho naquilo que a Ana também disse, para além de aprender a trabalhar com a máquina, as pessoas têm que aprender a trabalhar sozinhas, a ser autónomas, a conviverem com o vazio de não ter a equipa e a relacionarem-se com uma chefia que está longe. E, portanto, isto são processos de aprendizagem que mesmo as instituições que estão preparadas para dar essa formação vão ter que aprender o que é que nós vamos precisar. É o learn by doing, não tenho a menor dúvida. Concordo consigo quando diz que daqui a uma década nada será igual. Aliás, muitos dos estudos apontam exatamente nesse sentido. Numa reportagem, aliás, na qual também participei, feita na SIC, um grande especialista mundial vem precisamente dizer isso. Muitas das coisas que nós conhecemos vão desaparecer. E, portanto, vamos esperar que as instituições também ganhem aqui algum fogo e tenham esse tempo para poder perceber o que é que falta aos colaboradores. Estamos no início de uma jornada que ainda se espera muito longa. Sem dúvida, estamos no início ainda e uns andarão mais depressa. Claro. Tenho algum receio que também as desigualdades aqui se aprofundem, certo, porque é muito fácil alguém que não domina a tecnologia ficar secundarizado, mesmo que do ponto de vista intelectual seja uma pessoa brilhante ou uma pessoa muito interessante para determinadas tarefas. É por isso que depois o mundo do trabalho e a forma como ele se organiza e como as pessoas se vão relacionar umas com as outras vai ser fundamental. Não é? Vai no fundo ajudar a quebrar essa info-exclusão. E cada vez mais as instituições vão perceber também como têm que preparar as pessoas para este desafio em que o homem e a máquina vão estar paralelamente, mas onde eu pessoalmente estou bastante convencida que a libertação das tarefas administrativas vão permitir-nos fazer aquilo que hoje em dia se fala tanto, que é o equilíbrio entre o trabalho e a família, certo, que era uma coisa que ainda há bem pouco tempo
nem sequer se falava, não é? E não estamos assim tão distantes. Já vou introduzir essa questão em particular, quando falámos mais do espaço de trabalho, mas agora queria também trazer para o debate o Ricardo, que embora esteja remotamente, está aqui connosco, e perguntar-te, Ricardo, eu sei que a EDP tem dado passos já importantes nesta integração do Digital Worker, e queria pedir-te que partilhasses connosco como é que isto tem acontecido, se o foco é mais nas tarefas de suporte, de back-office, se estamos a falar também já de algumas tarefas mais críticas, tarefas técnicas que são entregues à máquina, e já agora como é que vocês também, para apanhar um pouco também daquilo que tem sido a discussão, como é que vocês estão a lidar com questões éticas, questões de igualdade, toda esta problemática até da qualificação internamente na EDP. Ricardo. Muito bem. Jorge, obrigado também aqui pelo convite do IDC e aproveitar também para desejar aqui um bom painel a todos os restantes membros. Eu, relativamente a este caminho, portanto, nós já começámos este caminho todo da automação há sensivelmente 6 anos, portanto, já levamos aqui algum avanço e alguma aprendizagem. De facto, no início, nós começámos muito por procurar automatizar tarefas de grande volume e que tipicamente estavam na gênese das operações, as operações de back-office, algumas operações também de front office, mas sobretudo aquelas que traziam grande captura de valor, nomeadamente pela sua volumetria e transacionalidade. O que foi acontecendo ao longo destes 6 anos é que começámos a ter cada vez mais uma comunidade que tem vindo a crescer, porque no nosso caso em concreto da EDP Comercial nós temos um modelo federado e, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos direções, sejam elas com funções de suporte ou funções de negócio, que estão a ser treinadas, em concreto pela minha equipa, para terem essa proficiência digital, ou seja, uma direção de recursos humanos tem a capacidade de construir os seus próprios robôs. Uma direção de planeamento e controle de gestão também o está a fazer, para além das outras que têm mais a ver com gestão dos canais, dos segmentos operacionais, e isso tem sido um caminho bastante interessante, porque de facto hoje a forma como olhamos para a nossa workforce, ela já está muito dividida, portanto já tem uma componente human, mas também tem uma componente grande de digital workers, e na verdade é algo que com o passar dos anos vai sendo absorvido aos vários níveis da organização, ou seja, por um lado os próprios colaboradores percebem que veem ali uma possibilidade de libertarem, digamos, o robô que está dentro deles, ou seja, das tarefas repetitivas que efetivamente faziam. Por outro lado, a primeira linha de gestão vê também uma oportunidade, muitas vezes, de responder rapidamente a desafios de negócio, e o ano passado foi pródigo nisso, na resposta à crise pandémica, em que nós tivemos que encontrar soluções no prazo de dias, portanto não estamos a falar mais de projetos de longa duração, portanto as coisas tiveram que acontecer em 1 dia, 2 dias no imediato, e aí os robôs ajudaram bastante. Também o contrário, ou seja, tendo em conta que tivemos que suspender alguns processos de negócio, a dada altura ter a Digital Workforce, nós conseguimos rapidamente mobilizá-la para ela deixar de atuar, porque assim o negócio nos obrigou, e portanto isto introduziu muita velocidade. No nosso caso em concreto, o papel que o RPA e, digamos, eu diria que como nós já integramos mais algumas peças para além da RPA, nomeadamente Process Mining e também as componentes de chatbotting, neste caminho de Intelligent Automation, o que começamos a ver é que cada vez mais temos que tirar partido do melhor que cada uma destas peças tecnológicas nos trazem,
até porque quando se falava, e Inês falava disso no início, a questão de mapear o processo, uma das coisas que eu vejo muito a acontecer atualmente é a dificuldade de automatizar processos, porque efetivamente há uma diferença grande entre mapear um processo e descobrir um processo real através de process mining, por exemplo. Ou seja, a partir daquilo que são os dados que temos efetivamente em sistemas. É um pouco diferente, é uma base mais factual e menos percepcional humana. Do ponto de vista da componente mais da upskilling, para nós tem sido um desafio muito interessante, porque o que nós estamos a trabalhar todos os dias muito empenhadamente é efetivamente trazer essas pessoas que são licenciadas em economia, gestão, psicologia, para elas próprias ganharem esta proficiência digital, porque são elas que estão efetivamente a desenhar esses robôs e até a mantê-los no dia-a-dia, de uma forma autónoma. E por outro lado, tocaste aí num outro ponto que para nós é também bastante sensível e que estamos cada vez mais a atuar nele, nomeadamente no domínio da ética e a ética no digital, porque de facto a questão ética tem que ser, digamos, diluída e impregnada no nosso dia-a-dia. E dou-vos um exemplo muito simples de uma reflexão básica que nós próprios passámos por ela, que é, por exemplo, até que ponto é que faz sentido quando um chatbot se apresenta a um cliente final, deve ou não, com total transparência, dizer que do outro lado está uma máquina. E portanto, são estas questões que se levantam, nós estamos a trazê-las muito também para o dia-a-dia, inclusivamente o Código de Ética da EDP foi revisto muito recentemente precisamente para tornar cada vez mais esta diluição da ética no dia-a-dia, e creio que é inclusivamente decisivo para continuarmos a fazer o nosso caminho. Muito obrigado, Ricardo. Temos já menos de 10 minutos, isto o tempo passa a correr, mas eu gostava agora, numa segunda ronda, ouvir a vossa opinião, mais relativamente à dimensão do espaço de trabalho. Ou seja, falámos muito da máquina, da colaboração do homem e da máquina, mas a realidade é que a pandemia levou-nos muito rapidamente para trabalho remoto, trabalho totalmente digital em alguns casos, e isto cria provavelmente desafios muito relevantes em termos do afastamento das pessoas, em termos do afastamento do colaborador com a empresa. Como é que a Vorten está a lidar com esta problemática? Eu sei que agora recentemente ganharam um Digital Award, muitos parabéns por isso, por uma aplicação que visa, penso eu, também aproximar pela via digital o colaborador da empresa. De uma forma rápida, eu queria ainda ouvir os quatro, pedia-vos que me dessem também a vossa perspectiva sobre esta problemática. Muito bem, então vou tentar ser o mais breve possível. Bom, nós de facto acreditamos que o futuro vai passar por trabalho híbrido, ou seja, não acreditamos que vamos evoluir, pelo menos na nossa realidade, totalmente para o remoto nos próximos anos. Acreditamos que haverá um mix entre o remoto e o presencial. E, portanto, isso leva-nos a dois grandes desafios, se quisermos. Um que tem a ver com o espaço de escritório, pensar os espaços de escritório, e se será só um, ou se teremos um espaço de escritório, enfim, principal, mas teremos depois hubs espalhados pelo país. Um segundo que tem a ver com garantir que, independentemente de estarmos a trabalhar num hub, no escritório ou em casa, que temos as mesmas condições de trabalho. Há enfim, uma terminologia utilizada nas predictions da IDC que me parece muito interessante, que é a technology parity, que é esta questão da equidade e
garantimos as mesmas condições de trabalho. E, portanto, nós já estamos a pensar, pós-pandemia, como é que vamos garantir este novo normal, que é uma expressão um bocadinho já gasta, mas que não deixa de ser, porque nós já não vamos voltar certamente ao que éramos antes. E esta technology parity passa certamente por muitos aspectos, desde coisas mais básicas como garantir os desktops e os canais para conversação e para trabalharmos, mas depois passa por questões mais específicas que têm a ver também com a tal experience do employee. E, portanto, nós na Vorten já tínhamos começado um projeto que foi muito feliz termos começado antes, porque nos deu aqui algumas ferramentas extra para lidarmos com este distanciamento que a pandemia nos trouxe, que é precisamente a App MyVorten. E a App MyVorten o que pretende é ser o canal privilegiado de comunicação entre todos nós na empresa e permitir estabelecer essa proximidade e ajudar, não há de ser só por aí, ao engagement de todos os colaboradores da Vorten. Portanto, esta app tem variadíssimos aspectos. Um deles é certamente esta questão da partilha de, quando temos uma mensagem a passar a todos os colaboradores, ela passa para todos em simultâneo, muito em formato de vídeo, não é? Para darmos aqui um aspecto mais humano, e também permite aos colaboradores também, quando querem, interagir com as equipas. Portanto, no fundo o que a app permitiu foi aproximar-nos a todos, especialmente nesta altura em que estamos mais distantes, e criar aqui pontos entre os colaboradores. Muito obrigado, Inês. Mais uma vez apelo aqui à vossa capacidade de síntese, estamos a escutar o tempo. Ana, mas aqui a Inês até já colocou em cima da mesa temas de equidade, temas de paridade, que são importantes quando temos pessoas a trabalhar nas suas casas, neste espaço digital. O Livro Verde, mais uma vez, é um aspecto que dá muito ênfase a esta questão mais sociológica, o equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional, a questão da segurança, da privacidade, são tudo temas relevantes quando temos as pessoas a trabalhar no espaço digital. O que é que gostaria de comentar sobre isto de uma forma muito rápida? Muito rapidamente, concordo e reitero muito dos aspectos já salientados pela Inês, e pegando precisamente na ideia de que o futuro do trabalho será um modelo híbrido, trabalho flexível, que tem claras vantagens, mas que também tem de ser bem gerido para que o seu risco seja minimizado e que o seu potencial seja o mais explorado possível. As questões do afastamento, digamos, físico das pessoas é uma dimensão muito importante para as organizações no sentido da gestão que fazem no seu dia-a-dia. Não só pelas questões, como o Jorge referiu, de privacidade, da proteção de dados, mas eu acrescentaria até também, e algumas destas dimensões são também referidas e no diagnóstico que o Livro Verde faz, como a própria questão das avaliação que é feita, por exemplo, dos colaboradores, como é que o relacionamento é estabelecido em termos de gestão de equipas, as próprias condições que todos devem ter, até às vezes de questões muito simples de luz, conforto, que sabemos que todas as condições espaciais são relevantes para a própria produtividade e para o bem-estar do colaborador, que está muitas horas, e na pandemia reparámos isso, não é? Portanto, a sobreposição do espaço, que é um espaço pessoal com um espaço de trabalho, é muito exigente e, portanto, se é verdade que o modelo é um modelo híbrido, temos de criar as condições para que isso aconteça. Nas duas dimensões em que o Livro Verde também se foca muito, que é precisamente a questão da privacidade nesse espaço, e nós temos alguns exemplos até com alguma piada destes últimos tempos da pandemia, em que temos a vida pessoal a aparecer conjuntamente com a vida profissional, claro. Não é? E se há, de facto, a pontualidade da pandemia permite nós até termos uma aproximação sobre o descontraído dessa matéria, quando se tornar um hábito,
de trabalho teremos de ter um cuidado acrescido. Nas questões da conciliação da vida pessoal e da vida profissional, sem dúvida pode ser uma mais-valia, as pessoas podem gerir os seus horários de forma flexível e nós sabemos que há pessoas que trabalham em horários até com biorritmos completamente diferentes e que têm aqui esta facilidade de gerir as suas preferências do ponto de vista do tempo, mas toda a dinâmica organizacional tem de se adaptar a isso. Sim. Ou seja, temos de trabalhar cada vez mais por resultados. O presencialismo ainda é muito presente em Portugal e penso que esse será um grande desafio, mas por último deixava aqui também só uma nota, que é a importância da interação no dia-a-dia. Portanto, o trabalho à distância não substitui a interação presencial, isso é fundamental ter em conta. E, sobretudo, se contarmos que os processos de inovação, os processos criativos, vêm muito da dinâmica que é estabelecida entre as pessoas. E, portanto, também acredito que há formas de dinâmica que é possível estimular com novas tecnologias. Acho que nesta fase ainda não é o mesmo nível e que, portanto, teremos de ter também isso em conta. Muito obrigada. Eu vou pedir à Cristina e ao Ricardo que sejam efetivamente sucintos na resposta. Deixa-me lançar-lhe um desafio, Cristina. Será que estamos a falar de novas competências comportamentais, novos hábitos, será que os trabalhadores do futuro, que são atualmente os nossos estudantes, estão a ser preparados para trabalhar desta forma? Eu acho que neste momento ainda não, acho que neste momento estamos todos a acordar, como eu dizia há bocadinho. Vai ser preciso um processo para além da criação de novas políticas de educação nesta área, não é? Vamos assistir com certeza também a um movimento gigante de upskilling, reskilling, de inflexão até completa de carreiras, não é? Porque as pessoas chegam, imagina uma pessoa com 30 anos ou 35 neste momento, que está a meio da sua carreira profissional e que não tem como é que eu ia dizer, não tem um trabalho que precise da utilização das tecnologias em força. Vai ter que o fazer, porque não é possível. Não é possível ficar fora desta onda de transformação digital. Não é possível de todo. Eu gostava só aqui de acrescentar que este processo, eu também acredito, como as minhas colegas de painel, que o trabalho nunca será toda à distância. Ele vai ter que ser híbrido, porque as pessoas também precisam de pessoas, não é? E essa também é a aprendizagem, não é? Agora, as universidades, os politécnicos, as escolas de formação, sejam elas de que nível for, vamos ter muito que falar nos próximos anos e eu espero que elas consigam realmente dar esse salto. Acho que vão precisar de exemplos que tenham corrido bem. Por exemplo, deixe-me só dar uma nota, o Programa Operacional Capital Humano, das 70 pessoas que nós pusemos a trabalhar em casa em menos de 3 dias, garantimos que todas tinham as mesmas condições. Um computador, um telemóvel, uma câmara, não é todas as instituições que conseguem fazer isto. E com a rapidez que foi. E, portanto, mais uma vez, aqui a desigualdade que falávamos há bocadinho, não tem só a ver com a formação, com a educação, com a qualificação, mas, como lhe digo, acho que o próximo quadro comunitário vai ter um grande investimento nessa área, tanto quanto sabemos, e a área, vai haver, de certeza, muitas políticas públicas na área do upskilling e do reskilling, e não é por acaso, é precisamente porque temos que acompanhar esta vaga de mudança. Ainda bem, muito obrigado, Cristina. Ricardo, 10 segundos, 15 segundos, como é que vês também esta problemática do trabalho no espaço digital? Sim, nós também estamos a fazer esse caminho, ou seja, o novo normal, que aliás já está a ser preparado, passa realmente pelo contexto híbrido, e aí a visão que queria partilhar convosco é que de facto temos tanto que transformar a componente daquilo que são as dinâmicas físicas que tinham os espaços de escritório anteriormente, e que eles próprios também vão mudar, porque eventualmente eles já vão servir para dinâmicas novas, para tudo o que tem a ver mais com trabalho em equipa, com brainstorming, com aquela componente
que a Ana referia, que tem a ver com o estímulo da própria criatividade. Mas ao mesmo tempo também, naquilo que é o contexto digital e remoto, aquilo que são as novas plataformas de colaboração digital. No nosso caso, estamos a fazer um investimento grande nessa matéria, precisamente para promover também o mesmo tipo de experiência, portanto, que apelem à criatividade e à colaboração e a todo o trabalho de grupo. Só uma nota final é que eu acho que de facto estamos muito no início de um caminho, sobretudo a aprender aquilo que é a empatia digital, nomeadamente entre pessoas que se relacionam de uma nova forma e também de pessoas que têm que gerir outras pessoas e pessoas que são geridas por outras. Portanto, esta questão da empatia digital, eu creio que é uma coisa que todos também estamos neste momento a aprender. Muito obrigado, Ricardo. O tempo passa a correr nestes painéis. Foi um painel muito rico em ideias, em pontos de vista, e eu agradeço aos 4 a vossa participação. E chegamos assim ao final desta sessão sobre o Future of Work e vamos retomar esta tarde às 14 horas com o tema Future of Intelligence.